Só falta o Rovanir, né? Falou Boa que tá tarde, entrando. Robson. Oi, Pilates, tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Só estamos vendo o computador. Agora, o que vocês estão vendo agora? Agora estão vendo a Baía de Guanabara. É, isso aí. Maravilha. Esse cara mora mal, né, cara? Pelo amor de Deus. Tô tentando virar a câmera aqui, não tô conseguindo, entendeu? Por isso que tá aparecendo. Tem que dar um jeito de virar a câmera. Bota o celular aí na tela virado. Virei. Aí, agora virou. A Baía da Guanabara estava mais bonita, agora ficou feio, né? Na verdade, hoje é o dia de sexta-feira, onde eu não faço as manutenções das embarcações, então eu já tô que nem um peão aqui. Fechou o tempo aí, ó. Agora sim. Agora. Desculpe. Boa E aí, tarde. Fábio, eu acho que essa é a melhor maneira da gente se sentir na Baía da Guanabara. É Cara, é só pegar um avião e vir pra cá, cara. Fica no barco aí, eu moro no barco, só tem cabine e não falta no barco. E qualquer só hora eu chegar. chego. É só chegar. Vai gostar. Não tem como não gostar. O Rio de Janeiro continua sendo, né? Cara, hoje estão uns 40 graus aqui, tá muito quente. Nossa. Tá muito quente. Tá muito quente. Tá muito quente. Maringá, 32. Tem uma embarcação aqui que tá muito quente. Chegando o Rovanir, já podemos começar. Quem que tá aí já? Já estão aqui presentes o Kenner, coordenador executivo da Unicopas. Boa tarde, Rovanir. Que é do gabinete do Zeca Dirceu, o João também. Zeca Dirceu, o Sérgio Inácio, o professor Sérgio Inácio, da UFPR, Paranavaí. O Robson, que é da direção nacional aí do MAB, né? Atingidos por barragem. Estamos completos aqui. Então, boa tarde a todos, companheiros. E vamos lá, sendo bem objetivos, né? No máximo 40 minutos aqui para a gente resolver a nossa conversa. Nós já fizemos, né, Rovanir e João, né, uma conversa preliminar. Tivemos na Itaipu, né, professor Sérgio, Fábio, né, tivemos, João também estava junto lá na Itaipu, apresentamos esse pré-projeto, né, a ideia geral está aí, acho que João já encaminhou, né, João, aí para eles também o documento que nós protocolamos, Sérgio, nós já disponibilizamos aí para o Rovanir e o Robson, Kenner também já tem esse acesso ao documento, que é a proposta, né, que o professor Sérgio, inclusive, podia rapidamente expor, Sérgio, né, qual é a ideia de proposta, e depois nós gostaríamos muito, Robson, de escutar aí a experiência de vocês aí no projeto de Minas Gerais, né, que foi uma felicidade, inclusive, conhecer, né, essa experiência, desde 2018 sendo construída aí, e que nós temos muita similaridade aquilo que nós estamos propondo com o Vereda Sol e Lares, lá de Minas Gerais, né, com o movimento. Pode ser essa dinâmica aí, gente? Escutamos o professor Sérgio fazer uma breve apresentação, o Robson, e aí nós já vamos para o aprofundamento aí, principalmente qual é a relação que nós temos enquanto Instituto Brasileiro de Ciências Náuticas. Estamos aqui o presidente, o Fábio Mariano, e eu sou superintendente aqui na região do sul do Brasil, dos 3 estados. Eu também integro a Unisol Brasil, eu sou o coordenador da Unisol Brasil aqui no Paraná, que integra a Unicopas, que o Kenner, né, está aqui como coordenador executivo, né, da Unicopas Brasil. Fica em Brasília, né, o Kenner é um gaúcho em Brasília, eu sou um gaúcho aqui no Paraná e o Fábio é um gaúcho no Rio de Janeiro. É gauchada aqui.
Então, vamos lá, gente? Podemos começar dessa forma. O Sérgio faz uma breve posição aí da proposta e a gente segue. Certo, Rovanir? Pode ser assim? Ok, pode ser sim. Boa tarde a todos aí. Então, tá bom. Sérgio, Boa contigo. tarde, Rovanir. Tarde, tudo bem? Então, primeiramente, boa tarde, Rovanir, boa tarde, Robson. A última vez que o Robson esteve conosco, ele talvez não se lembre, mas foi há 10 anos atrás, quando teve aquelas mobilizações de rua para a preparação do golpe de Estado que resultou em 2016, e nós estivemos juntos, né, Robson? Muito bacana, eu recebi você por aqui, sou o Sérgio do Sindicato dos Engenheiros, né? E, de uma maneira muito objetiva, eu nem entraria no mérito da proposta. Isso a gente discute com calma. Eu acho que o que a gente tem que amadurecer é o seguinte ponto de vista, que nós, normalmente, no governo, nós temos um comportamento mais reativo do que propositivo. E o tempo de governo passa muito rápido, tá? Então, eu sempre sou muito preocupado com a questão de projetos na área energética, e, nesse sentido, a gente aprendeu com as experiências passadas. Nós ficamos muitos anos, eu, Edson Pilati, tentando trabalhar propostas pelo Sindicato dos Engenheiros, juntos aos movimentos sociais, mas que, no final, passava o tempo e a gente não conseguia efetivar encaminhamentos efetivos de políticas públicas nesse sentido, né? E eu tenho uma conversa que a gente fez com o NUVR no nosso campus. Eu mudei de profissão, né? Eu não sou mais copeliano, aposentei e voltei para o banco de escola, fiz doutorado e hoje estou no Instituto Federal do Paraná, né, como professor. E o Enio nos visitou no início da gestão dele, né, e comentou sobre algumas coisas de projeto. Eu falei, eu quero ter portas aí abertas para a gente dialogar, né, sobre projetos e tal. E ele cogitou de uma possibilidade que eu falei, eu vou trabalhar nisso. E trabalhei nisso. Eu fiz uma proposta, encaminhei. Só que veio uma novela para conseguir dar encaminhamentos, né? Já passou quase um ano de gestão, né? E eu acho que a proposta precisa ser amadurecida na conversa entre nós, o MAB, né? Principalmente, né? Então, numa síntese bem objetiva, projeto de fotovoltaica suspensa no reservatório. Bonito? Bonito, mas tem impactos restritivos. Não existe forma de produção de energia que não tenha impactos restritivos. O que a gente tem que pensar quais são as medidas mitigatórias, mas para ter medidas mitigatórias a gente precisa ter estudo, precisa quantificar essas coisas, precisa analisar essas coisas, e sem efetivar projetos experimentais você não estuda nada, você não quantifica nada, você não desenvolve expertise nenhuma, né? E você fica a reboque do que daqui a pouco o interesse econômico vai fazer. E eu, aliás, me admiro muito como que já não fez, porque o Brasil tem uma superfície hídrica, uma lâmina d'água, né, de mais de 20 mil quilômetros quadrados, só de reservatórios de usinas hidrelétricas, né? Perdemos um estado de Sergipe para produzir energia elétrica de forma hidráulica, que é a melhor, talvez, das opções entre produção de energias renováveis e, no entanto, com uma baixíssima eficiência energética se comparado com a superfície de lâmina d'água que nós perdemos, né, para a geração de energia. Vamos falar de Balbina, por exemplo, né, 2.000 e quase 2.500 quilômetros quadrados, né, é um desastre, né, não vamos entrar no mérito aqui. Então, a gente tem que desenvolver um projeto. O mundo todo está fazendo isso, tá? O mundo todo está fazendo isso. Então, é importante a gente sintonizar qual é a tendência mundial e o que o Brasil faz. O Brasil não tem nada. O Brasil não tem nada. O Brasil, não dizer que não tem nada, tem 2 projetozinhos de 5 megawatts, né? Um em Sobradinho, um na usina de Balbina. Muito precário, né? E cheio de problemas.
e um monte de experiências pequenas. Vocês têm experiência, muito bacana. O Edson compartilhou aí um trabalho de vocês lá, um projeto no norte de Minas, e para não me prolongar, né, eu gostaria mais de ouvir do que de falar, mas a gente se propõe a apresentar o que a gente dialogou com o Itaipu, o que a gente defende, ajudar na construção do diálogo político necessário para viabilizar isso. Claro, nós estamos fazendo aqui com vocês, mas a gente quer enriquecer essa proposta com as proposições, análises de vocês também, né? E esse projeto, ele é para ser um projeto grande, mas é para ser um projeto que tem que ter um marco muito forte como referência de respeito aos movimentos sociais, de respeito às comunidades, e não é só atingido da barragem imediata ali, não, porque a usina de Itaipu é uma usina a fio d'água. Quanta comunidade foi atingida nos reservatórios a montante, né, de Itaipu, e que não é só análise dos atingidos por barragem de Itaipu que está em questão, né? Tem muita coisa para a gente analisar. Então, Robson, essa é a reflexão que eu queria colocar preliminarmente, com a intenção, nossa, aqui, mais de ouvir do que de falar. Mas a gente tem um projeto entregue para Itaipu, e que não é uma coisa assim que é questão de honra para a gente trabalhar nessa proposta do jeito que está. Não, ela está aberta para contribuição, para a gente aperfeiçoar, para, enfim, né, receber críticas e sugestões, mas a gente quer construir junto, tá bom? Muito obrigado, é um prazer, né, estar conversando com vocês. O microfone, Edson. Ok, Sérgio, obrigado. Só para a gente se apresentar, né, melhor, o que é o Instituto Brasileiro de Ciências Náuticas? Nós estamos construindo esse diálogo também enquanto instituto, porque a ideia inicial, nós estávamos com a proposição e já estamos dialogando também com a Itaipu sobre uma ação com foco na descarbonização da atividade aquícola, né? Iniciando um piloto na atividade pesqueira, artesanal e profissional. Então, essas ações de mitigação dos impactos dentro dos objetivos do milênio, enfim, está dentro da estratégia que o Instituto vem dialogando, e como o Sérgio já falou aí, o histórico nosso de construirmos há mais de 12, 13 anos, estamos 14 anos aqui na região construindo esses diálogos sobre ação energética, agroenergética, hidroenergética, e agora com a questão solar. Dialogamos muito com o Erlon, né, que coordena o programa aqui no estado, né, e que esteve na Itaipu durante tanto tempo e construiu com a gente na época. Então, essa questão da proposta, dessa proposição de uma estação de energia flutuante fotovoltaica de médio e grande porte, né, tem sido, então, também uma parceria a partir desses diálogos históricos, mas também dessa entrada que nós, enquanto Instituto Náutico, estávamos dialogando especificamente nesse aspecto lá com a Itaipu, e resolvemos incorporar as duas proposições numa única. E tem uma terceira, que é o professor Zucca, né, Emílio, doutor, a qual o Sérgio, como professor, participou da banca, que tem uma boia de inteligência artificial, de diagnóstico eletrônico em tempo real, né, sobre os contaminantes d'água, sobre os efeitos químicos, físicos, biológicos de um sombreamento, por exemplo, né, e que o diagnóstico e o monitoramento sobre os impactos liminológicos, né, de uma ação como essa, e também de uma da uso de combustíveis fósseis pelas embarcações, enfim, que entra, inclusive, nos metais pesados, sobre o carregamento dos agrotóxicos lago, isso tudo, né, nós temos essa tecnologia agregada ao processo, que também interessa bastante. Mas só para dar um panorama rápido, né, disso, a questão da Unicopas, né, eu, quanto sendo Unisol Unicopas, é também, Robson, aí já passando para você, né, de que nós temos no Brasil todo a organização do cooperativismo popular. E aqui no Paraná, inclusive, temos uma parceria muito forte ali com o CONCRAB, com o Unicapes, né?
e com Unisol e Unicatadores para ter uma expertise importante da organização do cooperativismo popular, aonde a proposta é que os trabalhadores se organizem para assumir a gestão e a propriedade coletiva dos meios de produção. Então, a experiência de vocês lá tem sido bem interessante nesse aspecto, e que, do ponto de vista metodológico e da expertise da organização de base, vocês também a têm, né, bastante forte, né, ao longo de toda a história do movimento, mas que nós queremos juntar esses esforços e apresentar aqui para Itaipu um processo de construção pela parceria com a Universidade Instituto Federal do Paraná, com essas nossas entidades e movimentos, né, para que nós possamos construir lá na Itaipu um fluxo para o desenvolvimento desse diagnóstico, numa primeira etapa, um estudo de viabilidade a partir também da construção de um diálogo com as comunidades ribeirinhas e outras para a construção dessa cooperativa, para um plano de negócios a partir do estudo de viabilidade, um processo aí de implantação que não demore muito, como o Sérgio disse, porque daqui a pouco já acabou, né, esse período histórico onde a maior empresa pública de geração de energia limpa que nós temos na América, né, que é a Itaipu Binacional, nós temos uma grande oportunidade de podermos construir esse processo que não é novo na Itaipu. O Erlo mesmo me alertava, disse, olha, tem mais de 25 anos que a Itaipu quer fazer isso, né? Só que nunca se conseguiu viabilizar na prática, porque uma hora a Itaipu é dirigida não é por nós, outra hora o pessoal do Paraguai também não queria, então tinha uma dificuldade ali que nunca saiu, nunca avançou, né? E que agora eu acho que é um momento da gente juntar os esforços e fazer isso com a participação popular, com essa metodologia que lá em Minas Gerais vocês construíram, Robson, e que a gente gostaria mesmo escutar, para ver o que vocês consideram a respeito dessas possibilidades e também trazer um pouco da experiência. É isso. Tá bem. Boa tarde, camaradas. Satisfação reencontrá-los, muitos de vocês. Outros, satisfação em conhecê-los e encontrá-los, né? Acho que pelo menos Sérgio Inácio, Edson, Rovanir e João nos conhecemos. Mariano e Kenner, acho que não. Então, um prazer, muito bom reencontrá-los. João Costa, estivemos juntos até terça-feira da semana passada. Nós construímos uma jornada de luta em Brasília, tínhamos quase 2.500 atingidos, dois temas centrais na pauta: a aprovação de um PL que institui a Política Nacional de Direitos dos Atingidos, está no Senado para votar terça-feira, se os acordos todos forem mantidos, e a participação dos atingidos no debate da repactuação sobre o crime de Mariana, que hoje é coordenado e centralizado pelo governo de Minas e pelo Tribunal Regional da Sexta Região, que é lá de Minas também, ou seja, dirigido pelo Zema. Então, a gente está um pouco retomando, né, as baterias, porque foi uma jornada intensa, de muita mobilização, de muitas atividades. O João me procurou durante esses dias lá para a gente marcar essa conversa, então agradeço ao João e agradeço vocês aí pela possibilidade de conciliar as agendas e a gente poder tirar esse momento. Primeiro, assim, qual o debate que a gente tem feito, né? O nosso problema de questão energética não é tecnológico, na nossa avaliação. O problema, ele é de relação social de produção, né? Então, o que a gente está vivendo nesse momento, do ponto de vista hegemônico, é mais uma transição tecnológica conservadora. É mais uma mudança tecnológica para se manter ou ainda mais, para se intensificar as relações sociais de produção que se baseiam na dominação e na exploração, né? Então, o modelo energético, né, ele está olhando como que ele pode intensificar a exploração e a dominação sobre os trabalhadores
e a extração de mais valor a partir de um novo padrão, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. Eles não estão preocupados em salvar o planeta, não, viu? Então, dito isso, afirmando isso. Segundo, talvez vocês tenham ainda muito mais profundidade e conhecimento do que eu, especialmente o Sérgio. A gente vai viver há quem diga, né, quem defenda a tese de que a gente vai viver uma bolha elétrica ou uma bolha energética. A gente tá tendo entrada de energia, né, pedidos de outorga, por exemplo, de solar, que é 3 vezes o que é a nossa capacidade instalada hoje. Vai triplicar a nossa capacidade instalada. Vai triplicar a capacidade instalada e vai só de solar, né? Fora as outras fontes, e isso alguém vai pagar. E no nosso entendimento, dentro deste modelo, quem vai pagar essa energia que vai ser produzida e não vai ter para quem vender, os trabalhadores é que vão pagar na tarifa de energia, né? Então, essa coisa do mercado se autorregular, né, isso, no nosso entendimento, essa corrida, né, ela vai significar uma bolha que alguém vai pagar a conta, né? Alguém vai pagar a conta. E a gente tem cada vez mais entrada de energia, né, uma capacidade de produção extraordinária, tecnologicamente dando saltos extraordinários. E nas relações de produção, São Paulo está não sei quantos dias sem energia elétrica. No Rio Grande do Sul, igualmente, tem cidades que estão 4, 5 dias sem eletricidade. Então, bom, por que que eu fiz esse... tô jogando essa conversa toda aqui? Porque qualquer experiência que a gente pensar, e aí entra o caso do Veredas, ela, no nosso entendimento, o principal sentido dela, muito mais do que o sentido econômico, que é importante, então, se ela gerar um resultado econômico para quem estiver envolvido, isso é muito importante, mas na nossa leitura, o que a gente está precisando dar um salto de qualidade é no processo de organização. E o processo de organização, no nosso entendimento também, né? E aí a gente respeita e não tem, a gente não vai brigar com companheiros que não pensam igual a gente, mas no nosso ponto de vista, o processo de organização só faz sentido se for para ele estar a serviço da luta da transformação, né? Porque se é uma organização para gerar só resultado econômico, é muito bom, né? A gente não desconsidera isso. Mas as condições materiais que estão dadas revelam que isso vai ser insuficiente logo ali na frente, né? Por isso que a gente vive esses ciclos de altos e baixos. Então, às vezes está no teto, às vezes está no piso, às vezes está no teto, no piso, né? Porque é muito instável e a gente só vai conseguir dar uma estabilidade, um horizonte mais consistente se a gente tiver capacidade de luta. A gente cada vez está mais convencido disso, né? Não é possível pensar um modelo energético, pensar, por mais que a gente faça iniciativas, elas são importantes, mas não tem como pensar sem a retomada do setor elétrico sob controle do Estado. Então, o debate da restatização da Eletrobras tem que voltar, o debate da restatização do que foi privatizado do setor do petróleo tem que voltar. É uma luta, digamos assim, um pouco utópica? Pode ser, mas a França está reestatizando o setor elétrico dela. A França está reestatizando o setor elétrico dela e está anunciando que a transição energética que eles farão será a base nuclear, porque é o que estrategicamente para a burguesia francesa é o que lhe dá mais segurança e capacidade de disputa geopolítica em nível internacional. Então, é uma discussão muito, muito, que nos interessa muito, 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 né? Eu tenho ouvido o Sérgio fazer várias reflexões e quero parabenizar ele aqui e reconhecer a leitura assertiva que ele tem feito e pela contribuição que ele tem dado aí com o campo progressista, né? Então, o nosso projeto lá para entrar lá no debate da experiência de Minas, né? Chama Veredas Sol e Lares, ele foi um esforço de luta
grandioso, né? Inclusive contra os nossos, não sei se contra, né? Mas quando estavam no governo de Minas, os nossos companheiros, né? Foi no mandato do PT que aquilo ali foi gestado, digamos assim. Gestado no governo Pimentel, com muita dificuldade, eu diria, uma gestação de alto risco, e parido no governo Zema, né? E aí com vários limites em relação ao projeto original, mas qual que é a grande contribuição do projeto de Minas? É a possibilidade de fazer o debate sobre energia com a sociedade e organizar o povo a partir desta experiência concreta, né? Então, a, a grande sacada do projeto em Minas é um projeto de pesquisa participativa que mobilizou e envolveu 1.200 famílias que depois integram até hoje o projeto, né? E essas 1.200 famílias estão organizadas em grupos de base, com coordenação, com, né, toda uma dinâmica, uma organicidade, com uma frequência, com um protocolo, né, de agendas de trabalho, de reuniões e tal, formação, capacitação, né? E curiosamente, o projeto tecnologicamente tem bastante limites. Por quê? Porque originalmente ele é concebido para ser uma usina híbrida, porque o lago da barragem que abriga a usina fotovoltaica, ele é o lago de uma PCH ou uma CGH, uma PCH que está desativada, estava desativada, acho que ainda está, e foi privatizada agora esse ano. Então, a discussão inicial era fazer a usina solar e repotencializar, reativar a PCH. Então, as duas juntas dariam uma capacidade extraordinária, porque, de fato, né, Sérgio, o pulo do gato é a hidrelétrica, né? Então, não adianta a gente achar que vai ter muita solar entrando, vai ter muita eólica entrando, mas na medida em que tiver condição de avançar na elétrica, na hidráulica, é a grande vantagem, né? O custo de produção, a capacidade produtiva, a produtividade da hidrelétrica, ela é incomparável, né? Então, o caminho vai ser por aí. Então, da experiência lá, o que eu poderia dizer é isso, né? Teve um conjunto de iniciativas que o fundamental, para além da geração de energia em si e do padrão tecnológico que foi utilizado, é a potencialidade que gerou de organização e de luta naquela região. Inclusive para enfrentar agora todo o debate que tem em relação ao lítio no Vale do Jequitinhonha, que a usina está lá, né? Do ponto de vista ainda tecnológico, digamos assim, produtivo, o pessoal até apresenta limites, comentei isso com o João. Eles avaliam que a usina flutuante lá no meio do lago, ela encarece muito o custo de manutenção dela. Então, se fosse um lago mais estável, né, não sei se mais ou menos, porque eu não conheço se o lago é estável ou não, mas se fosse um lago relativamente estável, é melhor fazer nas margens, porque isso facilita, segundo a avaliação deles, né, facilitaria a, o processo de manutenção das placas, que tem que ser feito com uma certa periodicidade para ela manter um grau de eficiência elevado, assim, né? Então, um pouco disso. Para finalizar, eu queria dizer para vocês com muita franqueza, assim, que a gente também apresentou um projeto na Itaipu. É um projeto relativamente modesto, assim, eu acho que a gente não teve muito espaço para apresentar mais coisas, né? Aí, inclusive, o Rovanir sabe, a gente conversou até com ele, apresentou para o próprio Zeca. A gente tem um projeto para discutir, mas nesta fase é muito mais um diagnóstico para pensar a construção de uma proposta parecida com Minas. Não necessariamente em cima de lago, né? Pode ser em solo mesmo, né? E mapear potencialidades, especialmente na região centro e na região sudoeste e um pouquinho do oeste do Paraná. E aí a gente está com, né, com vontade aí, com uma incidência para tentar aprovar esse projeto
para a gente também construir uma experiência com essas características, né? Olhando especialmente o desafio organizativo. Para nós, essa é a grande tarefa do momento, né? Porque, cara, o povo melhora de vida, isso é maravilhoso, é ótimo, o pessoal come melhor, o pessoal se veste melhor, o pessoal passeia, se diverte, tem lazer, tem tudo isso, mas, camaradas, na hora que o bicho pega, se não tiver a tal da consciência, isso não reverte muito em segurar as pontas, né? A gente tem vivido isso e a nossa leitura é de que a extrema-direita, os fascistas, eles ainda estão em ofensiva. Eles foram derrotados eleitoralmente em um conjunto de lugares, regiões, países, eleições, mas do ponto de vista da cultura política, da hegemonia ideológica, os valores, os princípios que predominam são fundamentados e balizados naquilo que do ponto de vista ideológico, para destruir a esquerda, para destruir a resistência, a luta dos trabalhadores. Então, a gente está muito preocupado e a gente quer fazer esse debate para contribuir muito modestamente, mas para avançar nesse sentido aí também, né? Da construção de consciência, porque é isso, né? Eleição é muito bom, muito importante a gente ganhar, é bom que a gente ganhe todas, mas, meus camaradas, nós não vamos ter um parlamento com maioria dos trabalhadores sobre estas condições sociais, econômicas, políticas, né? Então, a gente vai ter aí, no máximo, sempre um terço, 40%, né? E aí, enfim, sempre com a faca no pescoço. Então é isso. Pouco, desculpa aí se foi muito, se me estendi muito e se fugi muito do tema central, mas eu acho que para a gente também ser muito claro assim naquilo que está pretendendo e naquilo que tem como expectativa, assim, tá? Tá bem. Robson, então, você coloca que você chegar a encaminhar, então, uma proposta de diagnóstico lá para Itaipu, é isso, né? Para fazer... nós teríamos como dialogar sobre o que já temos, então, encaminhado para Itaipu nos dois fluxos, porque o movimento encaminhou, né? E nós também já estamos com esse diálogo construído, que acabam dentro de uma mesma coisa, né? Dentro de uma mesmo objetivo. O diagnóstico seria a nossa primeira etapa também, né? Dentro de umas fases, né? Nós apresentaríamos enquanto essa proposta construída numa parceria, em convênio, envolve todas as entidades aqui presentes, né? E o Instituto Federal do Paraná, com interesse mais científico, e ações correlatas também, né, que seriam essa questão de descarbonização e também de análise das contaminações, né, a partir do impacto clínico, né, da implantação desse tipo de atividade. A questão do diagnóstico, para nós, ele é muito mais social e econômico, né, das organizações, né, que seria o nosso primeiro foco, a primeira etapa, a primeira fase, que é um diagnóstico da comunidade que estaria envolvida, né, nesse contexto. Diz que a organização do cooperativismo popular, né, que é a Unicopas, Unicap, Concrab, né, nós da Unisol, ela também busca muito essa autonomia econômica, né, e de gestão e de consciência, né, sobre o cooperativismo, sobre a participação, sobre o controle social, sobre o controle da propriedade, né, que a propriedade seja social, que seja distributiva, que seja de crescimento não só econômico, de melhoria de vida, mas também de crescimento da consciência a partir do envolvimento a propriedade social dos meios de produção. A gente sabe de onde que vem isso, né? Então, nós temos um veio, sim, né, que não é uma questão ideológica, mas é uma questão de elevação da consciência, de empoderamento dos trabalhadores, das trabalhadoras, das comunidades, dos povos tradicionais, e todo mundo que está envolvido aí nessa área, nessa margem, né, e nessas populações
que vivem aí nesses territórios que nós precisamos atuar, concordando integralmente contigo, de que ou a gente faz um trabalho, né, que eleve a consciência desse povo, ou esse negócio tem vida curta e o fascismo não está aí para brincadeira. O capital econômico está aí, né, para fortalecer esse tipo de relação de consumidores, né, daquilo que a gente gera, um agravante que você coloca aí da questão da transmissão, né, que é um investimento, né, e aí a gente pode gerar mais do que consome e aí virar mais uma conta do que uma fatura, né? Quer dizer, mais uma conta para nós, né, pagarmos enquanto consumidores do que geração de riqueza, né, melhor dizendo. Então, a questão da economia popular, né, da organização da população em cooperativas populares e da busca da propriedade social dos meios de produção, da propriedade coletiva, é o que nós fizemos enquanto cooperativismo popular. Essa é a nossa, digamos, expertise, nosso know-how, a nossa organização do cooperativismo autêntico, né? E avançando, Robson, na visão que eu vim aqui dialogando com o Kenner, com o Fábio, com o professor Sérgio também, avançando para que não só essa população possa ser beneficiada, né, por uma redução na conta, né, por um aproveitamento do que é gerado, mas que ela possa compor a propriedade, né, dessa iniciativa. Enquanto cooperativa, ela pode ser proprietária de parte de ações, né, numa composição econômica com o público-privado, com o público, né, no caso Itaipu, com outras parcerias privadas, mas compondo, né, um arranjo econômico onde a população, em forma de cooperativa, integralizando lá suas cotas, elas possam participar das ações, da propriedade desse negócio e do rendimento, do resultado econômico desse tipo de negócio. Então, claro que a viabilidade econômica disso e até a produção de um arranjo, um plano de negócios com esse arranjo, ele requer o início, que é esse diagnóstico, que é identificar os atores, né? Que é quais são os atores que entrariam nessa condição. Porque, como Lula disse lá na ONU, né, o que é a grande matriz energética diversificada que a gente apresenta para o mundo? É grandes corporações gerando energia limpa, mas isso é suficiente? Não, não é, porque nós não estamos enfrentando aquilo que ele resumiu numa palavra: desigualdades. Nós não estamos enfrentando as desigualdades. E para 2030, a gente não tem nenhuma perspectiva nesses grandes negócios, nessas grandes empresas, grandes corporações de produção energética enfrentar as desigualdades. Mesmo que a eficiência energética seja melhor, por ser maiores, por serem mais adequadas ao ambiente, ou por serem de tecnologias desenvolvidas com inovação, mesmo que a eficiência energética seja maior, o resultado final, concordando contigo, Robson, não tem aquilo, né, que nós queremos, que é a consciência popular, que é a participação, que é a distribuição da riqueza, que é o enfrentamento da desigualdade, que é, aí sim, atingir os objetivos do milênio até 2030, que só falta 6 anos, né? Ou seja, nós não vamos atingir o objetivo de milênio nenhum, né, em 6 anos. Isso é óbvio já. Agora, o que nós conseguimos avançar nesse sentido para criar essa organização? Porque não é só consciência. Nós precisamos criar a organização dessa população, né, desses povos, dessas comunidades. E essa organização se dá através do quê? Do cooperativismo popular, porque aí eles podem entrar enquanto cooperativa, empresa, uma cooperativa é uma empresa, ela entra no negócio para poder, inclusive, ter parte da propriedade e das ações e do investimento. Porque o que a iniciativa privada normalmente faz? Não, deixa com a gente, nós já temos aqui, temos ali, temos acolá, aí vamos botar aqui também. Daí, o botar aqui também, o que eles fazem? Buscam lá o dinheiro do BNDES, né? Para botar. Então, assim, eles têm a know-how, têm a expertise, têm as experiências, têm a capacidade técnica, têm tudo, mas o dinheiro, eles vão buscar onde? É o dinheiro público, é o dinheiro do BNDES. Sabe? Então, por que a cooperativa também não pode ter parte disso e também buscar a sua parte na composição societária? Por que o consumo, e o Erlon orientou nesse sentido, peguem as contas do consumo de todas essas comunidades aí, né? Porque aí você transforma aquilo que seria o não gasto, né, em capital,
né, em valor agregado para poder integralizar uma sociedade de ações. Ou seja, todo esse arranjo ele é possível a partir de uma conversa que não vai ser aqui de meia hora, né, mas de uma possibilidade de a gente unir esforço, unir forças dessas nossas entidades, desses nossos movimentos, né, do movimento do cooperativismo popular, do Instituto Náutico, que tem relação com essas comunidades. A gente tem, dentro da energia solar, um esforço, Robson, muito grande de desenvolver, né, as placas solares de propulsão elétrica das embarcações. Que a propulsão das embarcações serem elétricas, serem por energias renováveis, limpa, despertou, inclusive, o interesse do CREA, do Paraná, de fazer um caderno técnico a respeito disso. Ou seja, nós precisamos descarbonizar o máximo que a gente puder em todas as atividades, mas não só descarbonizar do ponto de vista com o olhar dos fatores climáticos, mas com o olhar de dar maior condição e capacidade de resultado econômico para as populações que usam desses meios, inclusive para a produção alimentar. Né? Então, assim, é uma questão até de melhoria, né, da segurança alimentar e nutricional, dando melhores condições para esses pescadores, para essas comunidades de produzirem e gastarem menos em energia e poderem ter a energia limpa como um fator de propulsão, de organização e de melhoria, né, das condições econômicas e também de produção alimentar. Então, muita coisa ali acaba sendo correlata, né, se interrelacionando. Né? E eu tenho conversado com o Cristiano, que é o secretário nacional da Pesca Artesanal, ele está muito interessado nisso. Né? O Ministério da Pesca está muito interessado em entrar fortemente também, né, nesses nossos diálogos. Né? Eu acho que abrir, né, para que a gente possa se emparcerar, né, e apresentar de conjunto, né, essa proposta aí. Eu não sei se vocês estão agregando alguma universidade, né, dentro do projeto que vocês apresentaram. Nós temos aí o Instituto Federal, temos a Unicopas e o Instituto Náutico, né, com o MAB, nós podemos dialogar e costurar para que seja uma ação, uma complementar à outra. Né? É uma etapa, né, que já está sendo feita que possa agregar um ou outro aspecto ou algum outro elemento, né, de metodologia, mas que possa ser desenvolvido de forma conjunta, de forma coletiva. Então, é isso que coloco aí. O João está levantando a mãozinha aí para falar. Fala, João. Só para registrar que o Robson mesmo tinha pedido para a gente encerrar antes das 2h30, né? Não sei como que está o tempo do Rovanir também, que teve que ajustar umas reuniões ali para poder participar, né? E acho importante também ouvir a opinião dele. E só registrar o seguinte: acredito que a gente precisa progredir na organização social, né? Constituir algumas inovações em termos de organização. E acho que a gente tem, nesse momento histórico, algumas possibilidades colocadas que não podemos menosprezar, né? Acho que o acúmulo que o MAB tem, o acúmulo que o cooperativismo popular tem, juntando aí com as possibilidades de financiamento dessas experiências nesse momento, são muito importantes, né? Mas eles são, talvez, momentos complementares e situações complementares que precisam dialogar, né? O que talvez a gente precise discutir em algum momento mais adiante são os métodos de organização social, né? São os métodos de sustentação de todas essas iniciativas e a abrangência dos nossos projetos. Abrangência no sentido de classe, né? Como mostra aí o Robson, não adianta nós progredir tecnologicamente e até cooperativamente se a gente não tiver um horizonte de superação do modo de produção capitalista, né? Porque aí não é um problema tecnológico, né? As crises que nós estamos enfrentando, seja ela energética, social ou econômica, não é um problema tecnológico, né? É um problema econômico-político, né? E claro que demanda tecnologia para vencê-lo, mas a gente já tem tecnologia. O que falta é distribuir tudo isso, né? Mas assim, eu acho que eu mesmo trabalhei nessa
e a hipótese de estar juntando tudo isso, né, com a esperança da gente progredir. Deu uma travada no João. Aqui tá bom o som. Tudo bem aqui, João, travou. João, João, acho que travou a sua conexão. Respeitando a organização e que aquilo que... tá. Voltou? Tá. O vídeo. Voltou. Pode continuar. Alô? Tá. Então, encerrando, né, acho que é isso, né, respeitando o processo de cada um e vendo se há algum ponto de conexão e que possa fortalecer a todos, né? Acho que é isso a questão. Beleza. O Kenner, e aí passamos para o Rovanir para a gente já ir encerrando, porque já são 2h20 quase, né? Então, Kenner. Agradecer o Pilate pelo convite, também saudar o Robson, o Fábio, o João, o Rovanir e o Sérgio. Como o Pilate colocou, eu sou coordenador executivo, estou atualmente como coordenador executivo da Unicopas. Não sei se todo mundo conhece, a Unicopas é uma organização que pega 4 grandes centrais do cooperativismo brasileiro, Concrab do MST, a Unicafes, aí, Povo da Agricultura Familiar, a Unisol Brasil e a Unicatadores. Um exercício de pensar o modelo de cooperativista que aglutinasse setores aí mais do campo da economia popular e solidária, até por nos identificarmos com um modelo aí, particularmente da OCB, do agronegócio, dessas grandes empresas de prestação de serviços. Então, a Unicopas nasce com esse espírito de aglutinar esse setor do cooperativismo solidário aí e tentar construir uma pauta de incluir o cooperativismo enquanto uma estratégia importante de pensar o país, mas esse cooperativismo é vinculado à economia solidária. Então, só para fazer essa breve introdução e dizer que, como já conversei com o Pilate, então é uma discussão que a Unicopas avalia importante fazer, que é o tema da transição energética, como o Robson colocou, mas um modelo que incorpore a classe trabalhadora, tanto do ponto de vista econômico e de formação de consciência. Então, é um debate que para nós é importante. Então, as nossas centrais têm alguns graus de acúmulo nesse tema, mas a ideia é incorporar, enquanto uma organização nacional, esse tema de forma mais orgânica, né? Então, ontem, até socializando, nós tivemos uma reunião com o secretário Gilberto Carvalho, um pouco nessa construção de como a gente participa desse tema da transição energética e, particularmente, como as cooperativas se inserem nesse contexto. Esse cooperativismo, enfim, que pensa um novo modelo de sociedade, enfim. Então, só para trazer essa contribuição, dizer que nós temos conversado com o Pilates, estamos juntos nessa construção. Enquanto organização, nós temos a nossa direção, então é um debate que, do ponto de vista mais da sua participação mais efetiva, então a gente é um processo de construção interno para a nossa instituição, mas colocar aí, particularmente para o Robson, o Rovanir, nós já temos conversado, o próprio João, que a Unicopas quer ser parceiro e para nós é aproximar esses debates, estar junto com as organizações que pensam essa forma de construção da sociedade, para nós é importante. Então, só fazer essa breve introdução, estamos acompanhando, que é um tema que nos interessa profundamente e a possibilidade de estar ajudando essa construção para nós é importante, né? Obrigado. Vamos lá, então. Primeiro, pedir desculpa para vocês, eu estou no celular aqui e a minha câmera, ela insiste em fechar automaticamente de vez em quando aqui. Então, se fechar aí, não desconsidere, por favor. Acho que é uma satisfação, né, rever toda a companheirada, né? Nos encontramos há poucos dias aí com o Kenner, né, com o Robson, né? Há alguns meses, dá para se dizer, alguns dias atrás, a gente conversou bastante com o Pilate, né? Satisfação aqui conhecer o Fábio, né? O professor Sérgio. O professor Sérgio é de qual campus do IF aqui do Paraná? Paranavaí. Ah, Paranavaí. Legal. Te passaram por um processo de eleição ontem, né?
elegeram aí o novo reitor, novos diretores, né? A gente Isso. acompanha. Eu acho que, rapidamente, assim, até para não alongar aqui o tempo, eu acho que também sem entrar no mérito da importância aí dessa discussão e de todo esse projeto que está sendo discutido, a importância organizacional, política, né, econômica, social, né, que esses projetos representam. E só dizer para vocês que o mandato é parceiro, né, está à disposição dessa discussão. A gente já conversou, né, com algumas lideranças aqui sobre isso. E a gente quer participar, sim, a gente quer ajudar a construir, né? O mandato tem essa condição, né? Hoje o mandato, ele está organizado territorialmente em todo o Paraná, né? A gente consegue ter uma abrangência em todo o estado. E a defesa, a nossa pauta, né? O que norteia as ações do mandato é isso, né? São projetos e ações dessa natureza aí, que tão bem colocou aqui para nós o Robson, né? E o Pilate. O mandato tem ido nessa linha, a gente comunga aí da mesma ideia e da mesma proposta, né? Eu penso que a gente está num momento bom para isso, momento ímpar. Acho que essa discussão da renovação e de mudanças na matriz energética do país, ela está na pauta, e não só na pauta do Brasil, mas ela está na pauta mundial. O Brasil precisa, né, dar uma resposta para o mundo. Acho que o mundo está olhando para o Brasil e esperando isso, né, que o Brasil construa essa alternativa. E melhor que isso, que dê exemplos, né? Acho que a eleição do presidente Lula representou muito isso, né? O mundo lá fora olhou muito para o Brasil esperando isso. E nós, como base do governo, como sociedade que defende esse governo democrático, popular e que pensa no trabalhador, nós precisamos ajudar o governo a propor, né? A propor e apresentar, né? E como eu disse, dar exemplo. Eu acho que o governo tem pensado várias ações, várias alternativas. A gente viu que a Petrobras agora está lançando, ou está junto com o governo, construindo um grande projeto para a implantação da energia eólica, né? Acho que estão estudando o mapa do Brasil aí, provavelmente do valor total, 70% vá para o Nordeste, pela condição, né, da natureza, vento e tudo mais. E a gente vê a Petrobras muito, eu conversei muito com eles, estive participando lá do evento dos 70 anos e conversando muito com o pessoal do Jean Paul e junto com o deputado, com a assessoria dele, e eles também estão muito voltados para isso, né? Então, eu acho que a gente tem um momento bom, um momento favorável, tanto para dentro do governo, né, quanto para dentro da Itaipu, para dentro do BNDES e Petrobras, que são braços do governo, para discutir isso. E eu acho que o mandato pode ajudar, né? Eu passei essa semana 2 dias lá na Itaipu e a todo momento eu via do Carbone, do Newton, dos diretores lá, do Zonin, essa preocupação, né, de fazer algo concreto. Eu acho que e aí eu acho que o desafio é muito grande, né? Além do fazer para dar esse resultado ambiental, mas fazer que dê esse resultado social, né? Que o Robson e os companheiros aqui estão propondo. Então, colocar o mandato à disposição, dizer para vocês que vamos construindo a agenda e a gente pode acompanhar, né? O João aí é um dos nossos coordenadores aqui no Paraná, coordena aí a região de Laranjeiras, né? E também está acompanhando muito a discussão aí dos movimentos sociais, né? Principalmente do MAB, né? E tem condição de pelo mandato, estar acompanhando muito de perto isso. Então, colocamos à disposição, acho que tanto para a agenda dentro dos ministérios, BNDES, Petrobras, Itaipu, né? A gente pode ajudar a construir, sim. Ok, Rony. Inclusive o Piano, né, que nos recebeu lá muito bem, né, lá na Itaipu, Roberto Piano, e aí é vinculado também ao mandato aí do Zeca, né, e se colocou inteiramente à disposição para ser lá dentro da Itaipu quem ajude a agilizar, né, e aí uma das questões que a gente tem preocupação, né, professor Sérgio, é que até encaminhamos, né, se primeiro
né, uma primeira elaboração que já tem bastante consistência do ponto de vista da, de uma inovação tecnológica, de uma melhoria, né, em termos de eficiência energética, enfim, para ser uma coisa de médio grande porte, mas também a nossa preocupação foi assim, como é que a gente encaminha efetivamente isso dentro da Itaipu? Porque encaminhar, falamos ali com o Newton, o Enio passou ali do Newton, passamos direto para o e-mail dele, passamos direto para o e-mail do Carbone, enfim, tá lá, né? Agora, qual efetivamente são os passos, né? Para a gente, porque assim, tem também o protocolo, nós temos lá, enquanto Instituto Náutico, o cadastro, né? Nós temos o cadastro, e pretendemos formalizar um convênio entre nós, né, as parceiras, entidades parceiras, e junto ao IFPR, mas aproveitando esse cadastro de fornecedor, né, que é uma exigência legal, né, inclusive, para que se possa tramitar para dentro da Itaipu. Mas uma coisa é tramitar um projeto de uma entidade do movimento, outra coisa é você ter, dentro da visão estratégica, da definição da missão da própria Itaipu, né, um investimento de algo nesse porte, né? Então, acho que até sai desse âmbito de encaminhamento de projeto, mas tem que ir para o âmbito de uma negociação institucional, né? Então, como é que vai se dar essa negociação institucional? Quais são os atores? Como é que a gente define lá dentro da Itaipu quem é que vai tocar isso? E que arranjo nós vamos construir? Ou seja, esse encaminhamento nós estamos aí em compasso de espera, né, professor Sérgio? Nós estamos desde o início do ano buscando com o Enio, com o Carbone, com o Zonin, com o Colombo, com todo mundo, colocando o IFPR à disposição, mas não sai, né? Não avança, não anda, né? Fica assim mais no compasso de espera. E como o Sérgio colocou no início, a preocupação, o tempo passa muito rápido, gente, né? Então, nós já estamos no final de um primeiro ano de 4, né? Ou seja, praticamente encerrou o ano já, né? Então, se vai ter 8 ou não, a gente não sabe, né? Mas, enfim, e que atores vão estar, né, na condução dessas organizações, principalmente da Itaipu, propriamente dito, que nós temos interesse específico na construção, por ela ser, né, inclusive, a maior empresa de energia que existe, né? 13% da energia do Brasil é produzida ali, enfim, né, energia limpa. Então, acho que quem tem que puxar a coisa é a Itaipu. E puxar a coisa não só a nível de nós aqui, nosso projeto, mas puxar a coisa a nível de mostrar, né, de dar esse retorno, isso que o Rovanir fala, de demonstrar para o mundo, né, o que pode ser construído de forma diferente. Né? E essa metodologia do MAB, essa metodologia do cooperativismo popular, de organização, onde os trabalhadores e trabalhadoras assumam a propriedade junto, eu acho que é uma sinalização muito importante que a gente daria também como uma inovação de participação e de distribuição de riqueza e de enfrentamento da desigualdade. Então, é isso que a gente aguarda, viu, Rovanir? Talvez, não sei se designar alguém lá da Itaipu, se é o Piano, se é né? Quem é que faria esse grupo de trabalho conosco, como é que a gente construiria outros momentos dessa conversa. Se não passa um mês, passa 2, passa 3, a gente pede outra reunião, a dificuldade de agenda a gente sabe como é que é, e a coisa não avança, não anda. Né? Então, desculpa essa ansiedade, quase que com um desabafo, mas é que senão a gente fica assim, apresenta lá um projeto, executa em cima de um determinado orçamento, faz um primeiro processo de diagnóstico. Não, mas o que nós estamos falando aqui é de uma ação da instituição Itaipu. É uma ação de grande porte, uma ação estruturante, né? Algo que vai além do que você apresentar um protocolo de projeto, né? Né? Vai para dentro do plano da missão da própria Itaipu enquanto empresa, né, energética. Então, acho que esse fluxo que a gente precisa construir. Eu penso, o Pilatos, que a gente precisa construir, e aí eu acho que está na superintendência do Zonin, né, pela característica do projeto, uma agenda proativa, né? Eu vou provocar o Roberto Piano, porque o Roberto Piano está também na assessoria lá ele faz parte da equipe do Zonin, né? Para a gente criar essa agenda, né? Então a gente teria que definir uma data, talvez não para a próxima semana, nessa que vem agora, tem um feriado no meio, né?
Sim, Mas para outra semana, a gente poderia construir uma agenda presencial com o Zonin e a equipe técnica dele para, assim, e para a gente construir uma agenda permanente. Bom, qual que é o passo? Bom, o Zonin já consegue chamar o Carbone, já consegue chamar o Newton. O que eu estou percebendo da Itaipu, assim? Eles focaram muito agora na liberação desses convênios com os municípios de isso. pavimentação, né? Eles têm 1 bilhão aí para contratar até final de dezembro, né? E o que eles estão me dizendo, e falaram essa semana, é que os projetos mais voltados para as energias solares, algumas coisas eles estão tocando, mas eles vão pegar com muita força no mês de janeiro, né? Certo. Então, acho que se a gente conversar agora, criar essa agenda, né, tem condição do projeto começar a andar já com análise da equipe técnica para que em janeiro a coisa deslanche, entendeu? Perfeito. Perfeito, é isso. É esse encaminhamento que nós Colocar, estamos precisando. vou Eu gostaria colocar só os olhinhos. de fazer um comentário aqui no final, já deu o horário, tá? Então, Dê o horário. da minha parte, só dizer que eu acho aqui que não tem divergências entre nós, eu não vejo divergência nenhuma, eu concordo inteiramente com as considerações do Robson, e inclusive ontem nós fizemos uma plenária sobre a questão das privatizações do setor elétrico brasileiro, participou os vários olhares, né? E a gente tem essa discussão no ambiente acadêmico na medida do possível, né? Mas essa discussão ela tem que ser mais articulada entre nós, ela tem que estar mais inserida, né? Extrapolando os movimentos sociais, porque parece que nós estamos numa conjuntura que os movimentos sociais meio que começam a atuar meio que dentro de uma própria bolha, sabe? O MST, o MAB, movimento sindical fraco, diga-se passagem, né? E aí acaba ficando quase que muitas vezes por iniciativas muito individuais e é o nosso governo, né? Seria uma oportunidade da gente fazer alguns avanços importantes. Então, vamos pelo menos conversar bastante mais daqui para frente, né? E aí a gente amadurece as ideias, tá bom? Da minha parte é isso. Grande abraço, foi um prazer. Perfeito, então. Valeu. Robson, mais algum comentário? Eu só queria fazer uma consideração, assim, que eu também acho que teria que ir conversando mais internamente no MAB também, Certo. mas eu queria fazer um apelo aqui, né? A gente definiu isso numa outra iniciativa que teve de tentativa de aproximação e que não foi muito positiva. E eu não estou dizendo que essa não será. E eu tenho confiança que sim, que vai ser. Então, assim, nós gostaríamos de ter uma certa autonomia de ir tocando a nossa pauta, porque a nossa discussão é de um projeto, inclusive, ele vai ser executado aqui, mas é a partir de um debate, de uma construção nacional, assim, que a gente fez, né? O que não nos impede de ir conversando sobre essa discussão, né? Porque ali nessa outra experiência a gente foi também dialogando, assim, né? E aí já foram dizendo que o MAB estava junto, então que o projeto do MAB que estava pautado lá já não precisava mais pautar, porque o MAB estava dentro de um outro projeto já com outros atores, e isso foi muito ruim, assim, né? A gente chegou na reunião com o Enio, com o Carbone, com todo mundo lá, com o Newton, e eles disseram, bom, mas o projeto de você já não está dentro daquele outro projeto que vocês estão discutindo conjuntamente, né? Aí a gente falou, olha, acho que tem um entendimento equivocado aqui, né? Então, acho que a gente poder manter esse nível de diálogo, tocando as coisas, e aí eu vou reivindicar esse espaço de autonomia nossa, né? Para a gente também pautando, discutindo, contando com o apoio de vocês, mas também olhando o que a gente pode ir se aproximando, né? Nas propostas, na interlocução, na discussão e no diálogo, né? Então, só ressalvar isso para a gente não ficar meio dito pelo não dito e aí isso gerar ruídos assim, porque foi meio chato assim o que aconteceu. Então não estou dizendo que isso aconteceria aqui, né, nesse espaço, mas a gente ficou um pouco o gato escaldado tem medo da água fria, né? Então só para a gente deixar nivelado assim. Ah, tudo bem, Robson, sem nenhum prejuízo da infinidade do processo que vocês estão
construindo ali com a própria Itaipu, mas esse encaminhamento do Rovanir, para que a gente tenha uma ação de um corpo técnico institucional dentro da missão da Itaipu, de construir um processo, né, aproveitando também aquilo que vocês estão construindo, né, mas que a gente possa ter ali uma ação de coordenação, de gestão mesmo da Itaipu, né, para que essa temática não seja tão pulverizada. O MAB tem aqui um projeto, aí o pessoal ali tem um outro projeto, aí não sei quem mais lá também tem outro projeto, aí vive essa pulverização de pequenos projetos que a estratégia ela tem que ser uma só, né? Ou a Itaipu investe de fazer uma usina fotovoltaica um diálogo com a base ou não, né? Ou vai ficar pulverizando em pequenos projetos, né? Esses pequenos projetos todos vão fazer os diagnósticos, vão fazer os seus processos de construção e que vão contribuir para uma estratégia maior, né? E o que nós estamos nos dispondo aqui é construir efetivamente a ação de implantação dessa estação de energia, tá? Então, e aí todas as contribuições serão muito bem-vindas, nenhuma vai atrapalhar a outra, muito antes pelo contrário, né? Todas vão acumular no mesmo sentido da construção e da condução da sua proposta de parte da Itaipu, que a Itaipu tem que assumir o timão da coisa, né? Ela que tem que ser a condutora disso aí. E para isso, o que o Rovanir coloca, da gente fazer um grupo onde estejam estes projetos, inclusive agregados, né? Essas ações agregadas, para que não haja sombreamentos, não haja desperdício até de energia, de ação, de dinheiro, de recursos, né? De investimentos da própria Itaipu, para aquilo que não vai somar com um objetivo geral maior. Então, acho que é isso, né? É nesse sentido. Não querendo um entrar no projeto do outro ou atrapalhar ou algo nesse sentido, né? Ninguém quer sombrear ninguém, nós queremos a soma dos esforços para que o resultado seja bom para todo mundo. João, e aí vamos encerrando. Eu levantei a mão por conta de que quero fazer uma meia-culpa. O Roberto era para estar nessa reunião aqui, mas eu que esqueci de enviar o link. Então, eu nessa correria, eu estava numa consulta médica até agora há pouco e acabei esquecendo, sabe? Aí vocês acionam aí, a gente tem um grupo de WhatsApp que foi formado da reunião que nós fizemos lá em Foz, lá na Itaipu. Tá o Zonin, tá o Roberto, tá todo mundo nesse grupo. Só que esse grupo, daí o Sérgio mandou o projeto lá, mas ninguém dá nenhum oi lá, nenhum oi, nenhum bom dia, nenhum tchau, né? Tá em silêncio, né? Então, assim, eu acho que a agenda, isso que o Rovanir falou, temos que fazer uma agenda presencial lá na Itaipu, daqui nos próximos 15, 20 dias, tá? E a gente forma esse grupo técnico junto com a equipe que historicamente tem feito esse debate interno, né? Tanto na coordenação, né, do Carbone ali e tal, com o Zonin, mas envolvendo o PTI também, né? Daí o Colombo está ali, né? Então, assim, nós temos que formar ali um grupo de gestão, né, da Itaipu com a gente, com o grupo que está propondo, com todos que estão dialogando sobre isso, que o MAB já tem lá o projeto apresentado, né, e a gente encaminha uma ação estratégica institucional da Itaipu. É isso. Fechou, gente? Mais alguma? Fechou. Ou ficamos no aguardo, Rovanir e João, dessa agenda aí para daqui a 15, 20 dias aí, pós-feriado. Eu só peço, eu estou com uma viagem para o Rio Grande do Sul, do dia 27 ao dia 5, eu não estarei aqui, estarei no Rio Grande do Sul. Do dia 27 ao dia 5. Pode ser antes, pode ser depois, tá? Então, do dia 27 ao dia 5, eu peço para que não seja nesse período. Seja ou antes ou depois. Se for antes, ainda melhor. Aquele período de 20 a 24 ali naquela semana. Né? Até melhor, porque nós precisamos acelerar isso aí o máximo possível. Vamos propor nessa data aí, 20 a 24. Isso. Beleza, então, gente. Valeu, gente. Gente, um abraço aí. Grande abraço. Tchau. Vamos lá. Muita Até. coisa para fazer. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais.